Abra a sua Bíblia num salmo muito desconhecido de muitos de nós, Salmo de número 23. Abra a sua Bíblia, Salmo de número 23. Irmãos, já tem um tempo que eu prego a palavra do Senhor Jesus, mas sempre para mim é uma responsabilidade muito grande trazer a palavra do Senhor Jesus, visto que eu um dia partirei e a palavra do Senhor continuará sendo pregada. Todos encontraram? É um salmo um pouco desconhecido, né, da igreja. Eu estava refletindo, falei, rapaz, eu nunca vi alguém pregando de fato o Salmo 23. Eu vejo muitas pessoas falando, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas pegar para pregar o Salmo 23 eu nunca vi. Se alguém aqui já viu, me conta depois que eu quero ver como é que os outros pregadores pregam. Amém? Vamos fazer uma leitura até o versículo de número 6. Coloca na... Obrigado, meu querido. Ou minha assistente. Obrigado. Vamos lá? O Senhor... Vamos ler todos juntos? Como é conhecido de todos nós, amém? Você pode ler na sua Bíblia ou está aqui na televisão, amém? Até o 6. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Glória a Deus, podemos assentar. Podem tomar os seus assentos, amém? Pode deixar sem fundo, irmão Elison, por favor. O Salmo 23 é um salmo, talvez, da literatura mundial, o mais conhecido. Você pode observar que todo mundo conhece o Salmo 23. Pelo menos o primeiro versículo é um versículo muito conhecido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nesta noite, eu quero trazer para você o que de fato significa dizer que o Senhor é o nosso pastor. Quais são os privilégios, as benevolências que o Senhor Jesus nos entrega por ser o nosso pastor. Então, para trazer um título para essa pregação, eu sempre gosto de fazer isso, eu dei esse título para esse texto de Salmo: Consolo e provisão na presença do bom pastor. Então, esse salmo, ele é um salmo que já alimentou milhões de almas. Este é um salmo que já serviu de consolo para muitas pessoas em momentos difíceis. Eu tenho certeza que muitos de nós já lemos esse salmo em um momento de dificuldade. Eu tenho certeza que muitos de nós conhecemos esse salmo, porque ele realmente traz uma simplicidade, e por trás dessa simplicidade ele traz muita profundidade.
É isso que Deus falou comigo no meu coração. É um salmo tão simples, mas com tamanha profundidade, que se nós realmente sentarmos para analisar, ter esse pastor na nossa vida é o nosso maior ganho. Amém? Então vamos lá. O Salmo do capítulo 22, do capítulo 23 e do capítulo 24, eles estão interligados. Mais ou menos um salmo puxa o outro. No capítulo 22 de Salmos, nós temos Jesus sendo o bom pastor. A Bíblia até diz que Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Não é assim? No 23, ele é um pastor que consola. Ele é um pastor que manda a providência. Ele é um pastor que cuida. E no capítulo 24, ele é um pastor que é galardoador dessas ovelhas. Então, nós temos aqui já um pano de fundo para entender como que foi que Davi trouxe esse salmo valioso para a nossa vida. Então, nós podemos dividir esses salmos em 3 partes. Do versículo 1 até o versículo 3, caso você queira analisar na sua casa com cuidado, nós temos o segredo para uma vida feliz, onde Deus, de fato, usando Davi, trata de provisão. Todos nós precisamos de provisão de Deus. O que é essa provisão? É quando vem aquela luta, aquela dificuldade, aquele problema que você não consegue resolver, que você clama por socorro, Senhor, me ajuda, e Deus vai lá, atende a sua oração, entrega a tua vitória, Ele está provendo na sua vida, Ele está trazendo uma provisão. Amém? No versículo 4 e no versículo 5, nós temos o segredo para uma vida feliz em Cristo Jesus e também temos os nossos temores removidos, porque o Salmo diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Vou falar melhor sobre isso mais na frente. E no versículo 6, que seria o último versículo do capítulo 23, nós temos ali todos os nossos desejos realizados em Cristo Jesus. Então, os irmãos já sabem como é de costume que eu trato o texto bíblico e eu vou trazer então, versículo por versículo, como nós podemos aproveitar o Salmo 23 na nossa vida. Amém? Vamos começar então. Por que o Senhor é o nosso pastor? Alguém já se perguntou isso? Onde você está aí sentado, se pergunte, por que o Senhor é o meu pastor? É só porque nada vai faltar? Será se tem algum outro motivo? Tem alguma outra condição? Davi poderia ter usado um outro nome. O Senhor é meu rei, o Senhor é meu salvador, o Senhor é o meu redentor. Mas ele escolheu, irmão Elison, ele escolheu um termo desgarrada. Busca a ovelha, resgata a ovelha, trata a ovelha. Então a palavra pastor para o rei Davi, nesse texto aqui, ela tem uma conotação, ela tem um sentido de cuidado, de amor pelas ovelhas. Então, Davi, na sua sabedoria, traz: o Senhor é o meu pastor. Tratando disso, temos aqui alguns nomes que significam Senhor, mas o principal dele, na tradução original, é Deus Todo-Poderoso. Senhor, quando fala Senhor na Bíblia, não está tratando de um Deus morto, não está tratando de um Deus que está com os ouvidos tampados, não está tratando de um Deus que está com os olhos tampados, não está tratando de um Deus que está dormindo, está tratando de um Deus vivo e poderoso.
hoje pela manhã, tratamos um pouquinho na escola dominical sobre a magnitude, o poder, a extensão de Deus, onde eu até comentei que Jó relata que Deus estabeleceu o firmamento da terra. Agora eu quero perguntar para você, quem é que sabe dizer qual é o firmamento da terra? O que mantém a terra parada onde ela está parada? O que mantém a lua parada onde a lua está parada? O que mantém o sol parado onde o sol está parado? Quem pode chegar no sol? Quem pode viver no sol? Não tem relatos de vida em outros planetas. Em outros planetas, irmão Ellison, não tem árvores, não tem animais, não é igual no planeta Terra. Deus tem algo com a terra, Ele foi o Criador do céu e da terra. E somente aqui Ele toma o cuidado, Ele tem as rédeas, Ele tem o controle do universo. Então, esse Senhor que Davi está falando é o Deus Todo-Poderoso. Então, nós sabemos que lá fora as pessoas apresentam vários deuses, né? Tem aí uma infinidade de nomes de deuses, e até nos tempos bíblicos, como foi dito aqui, né? Baal e muitos outros foram citados. Mas Davi está falando de um único Deus, o nosso Senhor, o nosso pastor. Amém? Então vou continuar mais um pouquinho, que é pequenininho. Em segundo lugar, por que Jesus é o meu pastor? Porque, Marinete, Ele é o meu pastor pessoal. Ele é meu. Já parou para pensar nisso? Quando nós falamos de Deus, nós falamos de Jesus, nós temos que ter em vista que cada um que está aqui dentro tem uma necessidade diferente. As nossas orações não são iguais. A necessidade do evangelista Adriano é uma, da Cleudete é outra, da Daiane é outra, do Vinícius é outra, da Iranete é outra, da Marinete é outra. Então ele é um Deus pessoal. Ele é o seu pastor. Você tem um pastor, você tem um dono. Você tem alguém, irmão Ellison, que é seu próprio, que você entra no seu quarto, fecha a tua porta e tu fala com ele em secreto. Olha só que privilégio. Eu tenho um pastor que é o Criador do céu e da terra. Rapaz, eu sou privilegiado, né? Ou melhor, nós somos privilegiados. Nós temos um pastor pessoal que atende às nossas necessidades. Então, esse pastor, ele não é um pastor distante. Ele não é um pastor que eu não tenho acesso a ele. Esse pastor, Iranete, enviou o filho dele, habitou entre nós, conheceu as nossas fraquezas, conheceu as nossas debilidades, voltou para o céu, deixou uma promessa: ei, eu vou deixar com vocês o Consolador, e ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e da ira de Deus. Então hoje, Deus está no céu e o Espírito Santo está conosco, e através do Espírito Santo estamos ligados a Deus. Então, Deus não é um Deus distante, Ele é um Deus de perto. Quem sabe Jesus não está pertinho de você aí agora? Quem sabe o Espírito Santo não está aí agora, ó, ouvindo cada batida do seu coração? Tu não sabe quantas vezes o teu coração bateu hoje. Ele sabe. Tu não sabe quantos fios de cabelo tu tem na cabeça. Eu tenho um pouco, mas ele sabe. Tu não sabe quais são, como vai ser a tua semana, como vai ser o mês que vem, como vai ser no trabalho amanhã. Tu não sabe, ele sabe. Aleluia. Ele é um Deus presente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é o alfa, ele é ômega, ele é príncipe, ele é rei, ele é o pai da eternidade, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Ei, você não está entendendo. Esse Senhor que Davi apresentou, irmão Dorival, não é qualquer Senhor, não.
Ele é ontem, Ele é hoje, Ele é eternamente. Hoje nós falamos dEle, amanhã estaremos com Ele. É de costume falar do céu, é lindo falar do céu. Deixa eu falar para você, nós estaremos lá, esse lugar foi preparado para nós. Em terceiro lugar, por que o Senhor Jesus é o meu pastor? Porque Ele é o nosso provedor. Ele é o Deus da provisão. Imagine que se Deus não te desse saúde, como você iria trabalhar? Então, a saúde é uma provisão. Se Deus não te desse inteligência, para tu saber o que tu sabe, para tu aprender alguma coisa, então Deus é o Deus da provisão da inteligência. Se Deus, por um acaso, permitisse que tu fosse acometido hoje numa cadeira de roda, num infarto, numa morte, como ficaria a tua família? Então Ele é o Deus da provisão que cuida da tua família. Então Ele é o nosso pastor porque Ele cuida de nós. Quem está entendendo diz amém. Amém. Você pega isso e pensa mais ou menos assim. Provisão não é só o que eu quero. Eu vou ilustrar isso para você. Querer, a gente quer muita coisa. Não é não? Para pensar. Se você fizesse uma lista hoje de tudo que você quer que aconteça, é muita coisa. Concorda? Sim ou não? Você queria que muita coisa fosse diferente. Às vezes você queria um carro diferente, uma casa diferente, uma vida diferente. Você queria algumas coisas diferentes. Provisão não é sobre isso. Provisão é sobre cuidado. Cuidado às tuas necessidades. É o que tu realmente precisa. Eu tendo a acreditar que nós passamos por dificuldades na vida, porque Deus permite isso até para alimentar a nossa fé, para que nós possamos crescer. Em meio às dificuldades, são os momentos que nós crescemos. Agora, se você olhar para a sua vida, por mais difícil que ela esteja no momento que você está passando, não tem te faltado saúde, não tem te faltado arroz, não tem te faltado feijão, não tem te faltado a roupa, não tem te faltado o calçado. Então Ele é Deus da provisão. Não podemos, irmão Dorival, deixar o sentimento de ingratidão entrar no nosso coração. Ele tem cuidado de nós. Né, irmão Alexandre? É Alexandre? Ele tem cuidado de nós. Às vezes podemos até analisar e dizer, poxa, mas a minha vida, pregador, ela não está como eu gostaria. Ei, se você conseguir tudo que você quer e você não tiver Jesus, tu não conseguiu nada. Se um mendigo lá na rua, que não tem nada, que para a sociedade ele é um zero à esquerda, ele tiver Jesus Cristo e ele morrer e for para o céu, ele ganhou tudo. E se a pessoa mais rica, milionária, você pode pegar o Elon Musk, um homem multibilionário, trilionário, se ele morrer hoje sem Jesus, ele não ganhou nada. A provisão principal que Deus quer nos dar, Marinete, é a presença dele na nossa vida. Essa é a principal provisão que o ser humano precisa ter em mente. Ah, irmão, mas eu tenho problemas. Sim, eu também tenho. Mas nós sabemos que se nós temos Jesus, Ele vai nos ajudar. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho? Então, nós temos o nome Yahvé, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissim, Jeová Shalom. E cada termo esse pastor, Marinete, atende uma necessidade. Observa. Deus, Ele trabalha em todas as áreas da nossa vida. Eu quero que você, sentado, do jeitinho que você está, faça uma retrospectiva da tua caminhada cristã. Hoje você, pela graça de Deus, consegue ser um crente melhor do que você foi ontem.
salvos que está retrocedendo um pouco, infelizmente, mas a ideia aqui de cristianismo é uma ideia de evolução constante, de crescimento na presença de Deus. Então, se quando eu aceitei Jesus eu ainda lutava para renunciar a algumas coisas, conforme o tempo vai passando, eu vou tendo força para vencer aquelas dificuldades. Conforme o tempo vai passando, Deus vai me ajudando a vencer aqueles problemas. Então, esse Deus cuida das nossas necessidades. É esse Deus que eu estou apresentando para vocês. Amém? Quando Jesus é o nosso pastor, ele nos encoraja, ele nos ajuda, ele nos fortalece, ele nos pega pelo colo, ele trata as nossas feridas, ele nos dá uma vida nova, nos dá um coração novo, nos dá um pensamento novo, e você começa a mudar, e você começa a ter prazer de vir para o culto. Você fala: rapaz, esse negócio de ser crente não era muito bom não, mas eu estou começando a gostar, porque eu quero ir morar no céu. Vou falar uma coisa para vocês. Alguém fala assim, né? Eu não gosto de ser crente. Então, assim, não gosto de ir para a igreja, não gosto de ir para o culto, não. Se preocupe, não, você tem que gostar de ir morar no céu. Goste de ir morar no céu. Queira ir morar no céu. Peça a Deus para você ir morar no céu. Nós precisamos ir morar no céu. De todas as necessidades que nós temos, nós precisamos entender que a principal delas é salvação. A principal delas é salvação. Amém? Vamos prosseguir mais um pouquinho. Coloca para mim o versículo de número 2, irmão Hélio. O meu horário já quase acabou. Jesus amado. Salmo 23, não, é a minha assistente, né? Salmo 23, versículo de número 12. Isso aqui é para a ovelha, que Jesus é o pastor dela. Olha lá, a ovelha que tem Jesus. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Quem foi de nós que nunca ficou cansado? Na carreira da vida, passamos por diversos momentos onde nós estamos cansados. Há quem diga: nossa, é tanta luta, é tanta provação, é tanto problema, eu estou cansado. A ovelha que tem Jesus como seu pastor, olha lá para onde ele leva ela, para as águas de descanso. Sabe por quê, Marinete? Não é um descanso temporário. Jesus não é o motivo do descanso, ele é o próprio descanso. Eu vou explicar isso para você. Ele não é o motivo da tua paz, ele é a verdadeira paz. Quando Jesus está em nossos corações, conseguimos experimentar uma verdadeira paz diante de lutas e provações, mas não porque nós estamos em paz com aquele problema, mas porque estamos em paz com Jesus Cristo. Quando temos paz com Jesus Cristo, nós temos liberdade, irmão Hélio, para dizer: Jesus, me ajuda. Por que você tem paz para pedir ajuda para Jesus? Porque tu é ovelha desse pastor. Temos que ser ovelhas desse pastor, Marinete. Olha que pastor maravilhoso. Provê as nossas necessidades físicas, emocionais, espirituais, cuida da nossa família, cuida da nossa saúde, cuida da nossa casa, cuida do nosso emprego. Parece até que é bom demais para ser verdade, né? Não. É por isso que esse salmo é tão conhecido. Quantas pessoas hoje recebem a providência de Deus na casa delas? Quantos de nós que estamos aqui dentro já recebemos algum milagre de Deus em algum momento na nossa vida? Esse Deus é lindo. Coloca para mim o versículo 3. Já estou finalizando. Olha só, para a ovelha do pastor chamado Jesus. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da
justiça, por amor do seu nome. Vou só falar para você porque o horário já está no limite. Veredas da justiça é o caminho correto para se viver a vida. Às vezes algum amigo te dá um conselho errado, e você segue aquele conselho e quebra a cara. Ei, quem caminha pelos caminhos que Jesus manda, não quebra a cara. Os caminhos que Jesus deixou para nós seguir, as suas pisaduras, são caminhos que nos conduzem à salvação. São caminhos que nos conduzem à santidade. São caminhos que nos conduzem a sermos pessoas melhores. O caminho, Marinete, da vereda da justiça é o caminho da retidão, é o caminho da santidade, é o caminho que nos conduz à vida eterna. Não há erro, Laércio, no caminho que Jesus estabeleceu para nós seguir. Não há erro. Mas se seguirmos outros caminhos, com certeza, nos depararemos com algumas situações que vai nos gerar prejuízo. Amém? Meu Deus, a hora já acabou. Versículo 4. Versículo 4. Vamos lá? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Agora vamos lá. Ele não está dizendo que ele não teme a morte porque ele é corajoso. Ele não está dizendo que ele não teme a morte porque ele é forte. Ele está dizendo que ele não teme a morte porque Deus está com ele. Às vezes, irmão Hélio, os problemas que se apresentam na nossa vida são como gigantes intransponíveis, gigantes invencíveis. Eu não tenho que temer os problemas, mas eu tenho que acreditar no Deus que ajuda a resolver os meus problemas. Eu preciso ter fé no Deus que eu sirvo. Eu preciso alimentar essa fé. Amém? Vou acelerar mais um pouquinho. Versículo 6. Para a ovelha, tá? Estamos falando de ovelha, viu? Olha só. Para quem é a ovelha de Jesus Cristo, irmão Elison, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Eita! Uai, esse negócio aí é bom, né não, Marinete? Bondade te seguir, misericórdia, né, irmã? Esse negócio parece que é bom. Só que não é um dia só, não. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o... Sabe o que o salmista está dizendo, pastor? É que hoje falamos de Jesus, temos um filho, tem um pai milionário e morre fazendeiro e deixa um monte de fazenda. Aí a gente fala, eita rapaz, esse aí não fica pobre mais nunca. Essa é a herança mundana. A herança do cidadão do céu é no dia que ele, fechar os olhos, está lá com o Senhor dele, o Salvador dele, o pastor dele, de eternidade a eternidade. O que mais me deixa impressionado com o céu é que parece que Jesus, ele quer mesmo realmente embelezar o céu, irmão Elison. Ele não quer só dizer assim, não, o céu é mais ou menos bom. Não, ele não fala isso não. Não, o céu é um pouquinho bom. Não, ele vai logo na ferida, ele vai logo no problema. Ele vai lá, ei, luto lá, não tem mais não. Choro, alguém aqui chora quando está passando problema? Ei, lá não tem mais não. Ele vai direto, irmão Elison, no problema. Choro não vai ter mais, luto não vai ter mais, morte não vai ter mais, sofrimento não vai ter mais. Rapaz, a vida lá vai ser perfeita. É isso que é o céu para nós. É isso que significa acreditar em Deus e querer e morar no céu. Amém?